Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, eu vou contar um sonho que eu tive. Nós estamos em agosto, mas eu tive esse sonho já tem mais ou menos uns 3 meses, 2 meses para 3 meses, mais ou menos, tá? Eu já havia contado em outra rede social, mas eu não sei como baixar para passar para cá, então eu vou contar novamente, tá? Eu sonhei que o exército brasileiro, a marinha do Brasil, é como se a marinha, tá? Não sei se estavam todos ali, tipo exército, aeronáutica e marinha, mas no meu sonho era uma quantidade muito, muito grande do exército brasileiro, muito grande mesmo, tá? Eles estavam juntos em um lugar como se fosse um porto, um cais, um lugar assim à beira-mar. Mas era muito, 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 muito soldados, tá, do Brasil. E tinha um cozinheiro que estava fazendo a comida para eles, e o cozinheiro estava na frente deles. Tipo, em vez de estar lá na cozinha fazendo a comida, o cozinheiro estava ali na frente deles, fazendo a comida. E quando fazia a comida para eles, era assim, fazia um pouquinho para cada um, tinha os ajudantes dele, tá? Mas esse cozinheiro era um cozinheiro infiltrado do exército inimigo do Brasil, mas eles não sabiam, tá? Tava ali infiltrado e fazia aquelas comidas muito, assim, comidas muito, muito chique, muito delicadas, deliciosas, coisas assim muito chique, tá? Como se fosse de um grande restaurante de comidas muito caras, muito gostosas. E daí eles, em vez de dar o prato logo para encher a barriga do pessoal do exército, eles faziam pequenas porções, fazia aquelas pequenas porções e servia para todos eles. Aí mandava servir ali para todos eles, eles comiam e no mesmo instante já olhava de novo para aquele cozinheiro, porque ele ia começar a fazer outra comida. E eles estavam com tanta fome, irmãos, estavam com tanta fome e vontade de comer aquelas comidas gostosas que aquele homem fazia, que eles ficavam observando claramente para eles, como se eles estivessem assim, irmãos. Quando uma criança tá na frente de uma TV ali assistindo um desenho, aqueles desenhos assim que tira totalmente a atenção da criança, que a criança não olha mais para nada, o pai e a mãe pode chamar a atenção e tudo, ou quando o adolescente está jogando, que o pai e a mãe pode chamar, que ele não presta atenção, assim que eles estavam. Eles não estavam prestando atenção em nada a mais, irmão, só mesmo naquele cozinheiro fazendo aquela comida, porque eles estavam com muita vontade de comer a próxima refeição que ele ia dar, como se fosse o próximo aperitivo. Não era a próxima refeição, tipo assim, deu o almoço e da janta, não. Era a janta deles, era a comida deles, mas é como se eles estivessem há muito tempo sem comer. Não entendi por que é, porque eles davam só pouquinho comida e eles já ficavam com aquela vontade de comer de novo, porque não tinha enchido a barriga deles. E essa era a intenção daquele cozinheiro infiltrado, era de dar pequenas porções para tirar a atenção do exército. E só que eles não estavam vestidos com fardamento, tá? Eles estavam vestidos de roupa muito chique, como se fosse uma festa assim muito grande, uma festa de gala, entendeu? E eu ficava olhando aquela cena como se eu não estivesse ali com eles, como se estivesse em espírito. Mas chegava um momento que o Senhor permitia, é como se Deus permitisse, tá? Como se Deus permitisse, daí eu ia lá atrás assim, tipo, o mar tava de um lado e eles estavam como de costas pro mar e de frente pro cozinheiro tá vendo a comida. É como se o cozinheiro estivesse de frente pro mar, tá? E os soldados, o exército brasileiro estava de costas pro mar. Aí, naquele momento, o Senhor me permitia ir pra frente deles, no caso assim, ultrapassar pra onde eles estavam, para poder ficar na frente deles e falar para eles. Daí eu falava assim: gente, o Brasil está sendo atacado, e vocês não estão percebendo, porque vocês estão distraídos por causa dessa comida. Aí eu falava para eles assim: olha para o mar, o Brasil está sendo invadido.
Irmãos, quando eu falava assim para eles, olha para o mar, eles olhavam no mesmo instante, todos eles olhavam para o mar. E no que eles olhavam, irmãos, eles ficavam apavorados, porque muitos navios, irmãos, muitos navios, cheio de homens, cheio de exército inimigo que estava invadindo o Brasil. E naquele momento, quando eles olhavam, irmãos, era como se estivesse assim, a metros de distância. Tava no mar, aquela imensidão de mar, né? Aquela imensidão assim. E eles estavam ali no porto, né? No cais. E quando eles olhavam para lá, que eu falava isso, aí eles já iam correr para se vestir, para se preparar, vestir a roupa de soldado, pegar as armas, pegar tudo que precisava. E o Senhor me tirava dali, tá? Eu saía daquele lugar, como em espírito, saía daquele lugar e o Senhor já me levava em um outro lugar, que não tinha praia, que não tinha mar, tá? Um estado, um lugar que não era de praia, de mar. O Senhor me levava em outro lugar. E eu olhava como se fosse as avenidas, as ruas da nossa casa, mas avenidas muito grandes, muito largas. Um lugar assim calmo, um lugar calmo, que não estava passando carro naquela hora, um lugar muito tranquilo mesmo. Eu olhava assim, era no entardecerzinho, irmãos, à noite, estava ficando à noite já. Era como se fosse assim, tipo 6:30 da tarde, 7 horas, assim como escurecendo, tá? Mas não estava tarde da noite. Na minha mente, assim, era o que estava anoitecendo. E quando ele me levava em espírito naquele lugar, eu olhava para a rua, não tinha ninguém. Tá? Olhava para aqueles lugares, aquelas ruas largas, não tinha ninguém. Irmãos, no mesmo instante, era como se aparecesse muitos aviões, muito avião naquele céu, aparecia ali, muito avião naquele céu, e no mesmo instante, irmãos, descia aqueles homens, no avião assim, como se descessem cordas. Eu não via do que eles desciam, se era de corda, como que era, mas para mim é como se fosse de corda, porque simplesmente parava lá em cima e eu olhava a rua, que no mesmo instante estava sem ninguém. Naquele momento, irmãos, ficava tomada do exército inimigo, tomada de homens muito mal do exército inimigo, tá, irmãos? E é como se não fosse... Não dava para eu ver a roupa deles, se tava tipo assim, roupa do exército dos Estados Unidos, roupa da China, entendeu? Do exército. Não dava para eu analisar a roupa que eles estavam, era como se fossem homens muito maus mesmo, que estavam atacando o nosso país e simplesmente por mar, simples não, irmãos, era uma coisa assim assustadora, por mar e por ar, ao mesmo tempo chegava ali na terra, né? Ao mesmo tempo, o Brasil será atacado, irmãos. Ao mesmo tempo, o Senhor me mostrou por água e pelo ar que vinha para a terra, tá? Então, assim, possa ser que vai ser atacado ao mesmo tempo fronteiras? Possa. Mas naquele momento, o que eu olhava, que eu entendi claramente, era pela água e pela terra, assim, que via, naquele momento, no lugar que não tinha ninguém, enchia a rua, tá, irmãos? Então, como eu entendi, como se fosse por avião, no mesmo instante, assim, como se aparecesse naquele momento muitos soldados inimigos. Então, irmãos, aquele sonho, eu falo para vocês sonhos, mas eu tenho certeza que são revelações do Senhor, tá? Revelações, porque Deus fala comigo desde criança o Senhor fala comigo em sonhos, tá? O Senhor me revela as coisas, muitas coisas que já aconteceram, irmãos, muitas coisas. Quando teve a Covid-19, o Senhor me mostrou dias antes de se alarmar, né? Quando a gente ainda não sabia da Covid-19, dias antes o Senhor me mostrou que as igrejas estavam todas fechadas, que estavam no lugar das janelas e das portas, estava fechado de tijolo, mas não estava rebocado, simplesmente estava a parede de tijolo, e muito diferente, porque nos outros lugares estava rebocado e pintado, mas aonde antes eram as janelas de vidro e as portas, estava tudo de tijolo, e só abria a portazinha lateral. E poucos dias depois começou a Covid, veio o lockdown, então o Senhor me fez entender, e eu tinha contado antes para muitas pessoas e para o pastor presidente, tá? Eu tinha contado.
Então, irmãos, se prepare, irmãos, já são muito mais de 20 sonhos que o Senhor está me dando sobre guerra, sobre fome, sobre uma grande crise que vai vir sobre o nosso Brasil. O Senhor me deu outro sonho, vou contar aqui rapidamente esse outro sonho, de muitos sonhos, irmão, o Senhor tem me dado, mas eu tive outro sonho que vai vir muitas águas sobre o Brasil, muitas águas mesmo, irmão, como se fosse um tsunami, tá? Quando eu tive o sonho eu não tinha noção o que que era, mas eu sabia que não era chuva, porque eu não via a água caindo como chuva, eu via a água vindo como se fosse de cima, mas não assim, reto do céu, tá, irmãos? Era como se a água viesse assim, ó, viesse assim. E aquela força imensa da água, imensa da água, vinha destruindo tudo, por onde passava. E o lugar que Deus me mostrava era como um exemplo, ali o Rio de Janeiro, onde tem as favelas e tem aquela parte do bairro Nobre ali, aqueles bairros nobres, é como se fosse aquela parte da favela assim, irmãos, a água vinha assim, de cima, no morro, né, vinha de cima assim, e vinha destruindo tudo. Vinha destruindo tudo por onde passava, irmão. Por onde passava assim aquela água, vinha destruindo as casas e matando, arrastando as pessoas. E eu via uma senhora bem forte, tá? Bem forte. Ela vinha ali sendo levada naquela enxurrada e ela já olhava adiante assim, numa casa, que era assim, a casa estava assim naquele morro, né? E a água levando por tudo. Então a gente não via o chão, tá? Só via assim. E antes daquela água tomar aquela casa por completo, aquela mulher avistava que tinha uma criancinha na janela, desesperada, porque seus pais já tinham sido arrastados, já tinham sido levados por aquela água, provavelmente já tinham morrido. E aquela criança desesperada. E eu digo provavelmente porque quando aquela mulher vinha, o pensamento dela, eu sabia que o pensamento dela, ela dizia assim, no pensamento, que ia pegar aquela criança para ela criar, ia tentar salvar aquela criança com toda a sua força, porque os pais dela já tinham sido levados e provavelmente aquela criança ia ser levada também, ia ser morta. Aí aquela mulher, quando passava assim, irmãos, ela pegava com muita rapidez, ela já vinha pensando desde assim, pegava com muita rapidez aquela criança para ela e terminava. E terminava ali aquele sonho. E eu ficava muito preocupada, porque eu dizia assim, Senhor, não é chuva, tá, irmãos? Isso fique bem claro. Eu não via, não era tempo de chuva. Não era chuva. Aquela água vinha sendo levada, assim, aquela enxurrada de água. Vinha levando assim, por onde passava, destruía tudo. E depois eu tive entendimento, irmãos. É um tsunami. Porque a água que vem assim, como de cima, como uma onda, e vem destruindo tudo, arremessando tudo por onde passa, irmãos, é um tsunami. Então, como dizer para vocês que no Brasil vai ter um tsunami, irmãos? É uma coisa assim que fica além daquilo que a gente está acostumado a ver. Mas quero dizer para vocês, se preparem, porque vai acontecer muita coisa, irmãos, que nós não estamos acostumados. Tá? No Brasil a gente vê muita coisa, guerra de facção, guerra de facção contra a polícia contra a facção. A gente vê muitas coisas, irmão. A gente vê abusos, a gente vê homens matando suas mulheres, hoje sendo gravados, coisas assim, irmãos, assustadoras, tá? Mas são casos, outro caso ali, mas o que vai ter, irmãos? Vai vir guerra sobre o Brasil. Vai ter uma crise muito grande, muita fome, muita falta de água. O Senhor me deu outro sonho, de tantos outros sonhos, irmãos. Tem 2 anos e meio, mais ou menos, para cá, de 2022, antes da eleição, tá? 2022 para cá, basicamente de outubro para novembro, de 2022 para cá, o Senhor vem me dando muitos sonhos. Então, quero dizer para vocês, em um outro sonho, o Senhor me levava em um hospital, tá? Aí não ficava claro para mim se era um hospital ou se era um grande lugar improvisado para ser hospital, mas ficava claro para mim que era como uma maternidade, tá? Porque eu só via mulheres para ter neném, mulheres que já tinham tido neném. E eu olhava ali, irmão, simplesmente o Senhor me levava, é como se estivesse em espírito naquele lugar. Mas era muito real para mim, o Senhor me levava ali e eu via, irmãos, muitas crianças no chão.
tá? Muitas crianças no chão improvisado, como se fossem colchonetezinhos, no chão, assim, lugares improvisados, e aqueles bebês recém-nascidos, gritando, chorando, irmão, chorando, porque não tinha mamado nem a primeira vez, não estava no colo das suas mães, estavam ali no chão. E quando eu olhava naquele lugar, tinha algumas mães ali que estavam com seus bebês. E eu não entendia aquele monte de criança no chão. E ao mesmo instante, aquelas mães começavam a dar mamar, deixavam de dar mamar para os seus bebês, né, que já tinham dado mamar, colocavam eles ali do lado. E poucas mulheres começavam a dar mamar, irmãos, para muitas crianças ali no chão. Era como se fossem poucas. Era como se tivesse 2, 3, eu não sei quantas mães, mas eu olhava uma mãe fazendo isso. Ela colocava o seu bebê ali, começava a dar mamar aquelas criancinhas que estavam no chão. E aí entrava naquele lugar ali uma enfermeira com uma prancheta na mão e uma folha grande, uma folha muito maior do que a prancheta, tá? Muito maior do que a folha A4, um exemplo. E daí, cada criancinha daquelas que aquela mãezinha pegava e dava mamar, que não era o seu bebezinho, cada criancinha daquela que estava no chão gritando que ela pegava e dava mamar, a enfermeira marcava um X na folha. E aí isso ia fazendo, ia marcando. Irmãos, era muito X que tinha sido marcado com aquela caneta, creio, na minha memória, aquela caneta azul, marcada aquele xizinho azul ali. E cada uma daquelas crianças que iam mamando, ela marcava um X. E eu achava que era um X por cada criança que já tinha mamado. Mas aí no mesmo instante o Espírito Santo fazia eu entender que cada X daquele era uma mãe que tinha morrido ao dar à luz. E os seus bebezinhos ficavam ali e elas tinham morrido. Irmãos, eu olhava para um lado e para o outro daquele lugar. Não tinha energia, não tinha água. O Senhor fazia eu entender, o Espírito Santo fazia eu entender que não tinha água. Eu olhava, não tinha energia. E ele fazia eu entender que não tinha leite artificial, leite de vaca, leite em pó, não tinha leite para se dar para aquelas crianças, para fazer para aquelas crianças. Então, aquela única esperança que naquele momento os médicos, quem estava responsável ali, estava tendo, era daquelas mãezinhas que tinham sobrevivido, que estavam vivas ali, como se tivesse ganho o neném, não tivesse morrido, dar mamar para aquelas crianças. E aí, quando eu olhava, irmãos, continuavam os gritos de desespero daquelas crianças com muita fome, aquelas que ainda não tinham mamado. E eram muitas crianças, irmãos. Era como se fossem dezenas de crianças ali. E quando aquele grito assim que doía dentro de mim. Porque você imagine uma criança, volta lá quando você teve seu bebê, teve suas crianças, assim, imagine uma criança chorando quando está com fome. Agora você calcule isso por muito mais crianças que nasceram e ainda não tomaram o primeiro leite, o primeiro mamar, assim que estava. E eu olhava tudo aquilo, aí o Espírito Santo falava para mim assim, eu sabia que era o Espírito Santo de Deus. Ele falava assim, você está vendo como está aqui dentro? E quando ele falava assim, você está vendo como está aqui dentro? Eu olhava novamente, irmãos, olhava para todo aquele ambiente, que era um ambiente grande assim, mas olhava que a luz assim, não dava para você olhar claramente as coisas, porque não tinha uma luz ligada lá dentro. Aí era como se estivesse de dia, mas assim, de dia você sabe que dentro de hospital precisa as luzes estar ligadas, né? E ali não estava a luz ligada. Então ficava aquele lugar assim, como se estivesse escurecendo, ficava assim meio escuro aquele lugar. Tá? Dava para ver, mas não dava para ver claramente tudo, tava meio escuro aquele lugar. E daí ele falava assim para mim, você tá vendo como tá aqui dentro? Quando eu olhava tudo, ele dizia, lá fora tá um caos total. Irmãos, é essa palavra, caos total. E ali terminava o sonho, tá? Ele não me mostrou como tava lá fora. Mas eu já tive vários outros sonhos sobre a guerra. Vários outros sonhos. Então, irmãos, eu fui colocar na internet, né, o que é um caos total. E o Gemini falou assim, caos total, cenário de guerra, cenário de catástrofe, de destruição total. Então, assim, irmãos, o Espírito Santo falou essa palavra. Lá fora tá um caos total. E eu tive um outro sonho sobre a guerra, que a guerra estava acontecendo e nós,
o povo que estava se escondendo dentro dos matos, como se a gente estivesse, assim, além da floresta. Aí a gente estava num barracão, um barracão feito bem velho, um barracão muito grande, onde as pessoas estavam todas dentro daquele barracão. E no meu sonho é como se a igreja tivesse se unido assim e estava lá tudo junto. Não toda a igreja do Brasil, mas era como assim, as pessoas iam se unindo, né? E naquele lugar que eu vi era como se só tivesse evangélicos. E eu tava lavando roupa numa bacia, tinha bastante roupa assim que eu tava lavando, bastante roupa, eu esfregava de uma bacia, esfregava, torcia a roupa e colocava na outra bacia, tá? Eu sabia que não tinha água na torneira, não tinha muita água para lavar aquela roupa. Eu tava improvisando. E eu sabia que do lado daquele barracão tinha umas irmãs que estavam preparando comida para aquelas pessoas que estavam ali dentro do barracão. As pessoas não podiam ficar assim por fora, andando, não podia. E aí eu sabia que tinha uns senhores de idade, ali poucos senhores de idade, mas ali cuidando tudo para aquelas pessoas não saíssem para fora. E eu tava lavando aquela roupa e o meu filho mais velho vinha assim de um lado, perto de mim. Aí antes do meu filho falar comigo, uma mulher falava assim pra mim, uma irmã falava assim: irmã, por que você não dá roupa essas roupas aí que é pra homem, por que você não dá pros irmãos? Aí eu pensava assim, irmãos, eu sabia que eu tinha bastante roupa, aquelas roupas que eu estava lavando era minha, dos meus filhos, e eu sabia que eu estava lavando também algumas roupas de umas mães que tinham ganho bebê, tá? Eu estava lavando assim algumas roupas de umas mulheres que estavam ali paridas e roupinhas de bebê também, mas a maioria era roupa minha e dos meus filhos. Aí ela falava assim: por que essas roupas de homem você não dá para os irmãos? Aí eu pensava assim, eu sabia que é porque eu tinha guardado muitas roupas para mim e para os meus filhos. E as outras pessoas não tinham guardado, irmãos. Todo mundo tinha fugido para aquele lugar, então tinha improvisado, tinha ido com a roupa do corpo. E daí eu pensava assim, eu sabia que é porque eu tinha guardado. Daí ela falava isso, aí eu dizia: tá bom, se tiver alguma roupa que serve para eles, eu vou dar. Aí e nisso meu filho dizia assim: mãe, vamos lá ver os irmãos que estão vindo da guerra? Aí quando a gente passava assim, irmão, a gente estava de um lado do barracão, passava assim na frente e ia para o outro lado que os irmãos estavam vindo. E os irmãos estavam vindo, irmãos, de um lugar que ficava além da floresta, tá? Era para lá, tipo assim, é como se nós estivéssemos no meio ali de uma floresta, no meio do mato, mas um limpo ali que tinha sido feito, a gente estava ali escondido. E os irmãos estavam vindo, além daquela mata muito grande, tá? Eu não via lá onde estava a guerra. Eu via os irmãos vindo. Quando eles chegavam ali, os irmãos recebendo eles, porque vinham machucados, vinham feridos, né? E eles estavam muito tristes, irmãos. A fisionomia daqueles irmãos, tinha irmãos até mais de idade, tá? Eu não via, assim, irmãos bem jovens. Eu vi aqueles irmãos vindo com aquela aparência cansado, pessoas assim de mais de homens, de mais de 45 anos, um exemplo, tá? Não eram idosos. Eram homens de uma idade assim que eu sabia que tinha mais de 40 anos. E quando os irmãos cuidavam deles ali para vir, irmãos, eles estavam com o corpo todo sujo de cinza, terra, como assim, quando estoura uma bomba num lugar assim, um míssil é lançado que estoura e que sobra aqueles destroços assim sobre as pessoas, eles estavam com aquela sujeira, tá? Com aquela sujeira ali de como se tivesse lançado bombas, coisas assim para perto deles. Aquele pó, aquela cinza, eu sabia que era assim. Aí o meu filho, quando eu estava perto do meu filho assim, irmãos, eu olhava. Não sei se o meu filho mandava eu olhar ou se eu simplesmente olhava, mas eu olhava. Os irmãos não estavam olhando isso. Eu olhava lá para trás do barracão, da onde os irmãos, os soldados nossos estavam vindo. Eu olhava assim, tinha um homem infiltrado, um soldado infiltrado. Mas ele não estava vestido de roupa de exército, tá, irmão? De algum país específico. Ele estava todo com roupas pretas, máscara preta, todo de preto, tá? Todo de roupa preta e com armamento pesado, irmão, com armamento pesado. E ele estava mirando aonde estava o barracão, onde estavam todas as pessoas, ele estava mirando para lá e só estava assim, na frente de onde ele estava, na frente tinha um tecido, como se fosse um TNT, uma coisa assim que estava escondendo aqueles irmãos, tá? Era uma coisa improvisada dentro daquele barracão. E o povo que estava escondido ali, os senhores, idosos, crianças, eles não sabiam que aquele homem estava com aquela arma pesada, irmãos, mirando na direção deles.
E no que ele mirasse ali na direção, o Senhor me fazia entender que se ele atirasse, no que ele soltasse, irmãos, ia matar todos ao mesmo tempo naquele lugar. Aí o meu filho mais novo estava como se estivesse assim, naquele telhado ali, entre o forro e o telhado ali, meu outro filho estava mexendo no celular, como se meu filho estivesse mexendo no celular e estava distraído. Aí eu tentava chamar o meu filho, tentando chamar assim com voz bem baixinha para aquele homem não ouvir, mas o meu filho estava distraído mexendo no celular, então eu não conseguia chamar a atenção dele. E ali terminava. Eu tive outro com o Exército Brasileiro, indo socorrer pessoas, tirar pessoas de um lugar para o outro, porque o lugar ia ser atacado. Agora, por último, irmão, há poucos dias, eu tive um sonho que a guerra começava. E lembrando, no começo desse ano, o Senhor me deu outro sonho que era para eu mudar para o campo. O Senhor falou assim, muda para o campo e planta tudo que você conseguir. E nesse sonho que eu tive há poucos dias, há umas 2 semanas, a guerra começava, irmãos. Eu estava no meu bairro aqui e eu olhava para o céu, via os mísseis sendo lançados no céu, porque o meu bairro fica perto de zona rural, né? Então, assim, não tem prédios, tudo, então fica mais fácil a gente olhar o céu aberto. E eu olhava assim e via os mísseis sendo lançados e como se fosse assim, tivesse aviões andando, mísseis sendo, aviões voando, né, por cima do céu, assim, e os mísseis sendo lançados, e eu olhava para o chão, os soldados inimigos andando nas nossas ruas. E eu estava dentro de casa e olhava tudo aquilo lá fora, pela porta e janela de vidro, e eu não sabia o que fazer, porque eu dizia assim, meu Deus, e agora? A guerra começou, eu não vendi minha casa, não comprei o sítio, e o que eu vou fazer com essas preparações? O que nós vamos fazer? Porque não tem como eu chamar um frete, chamar um caminhão, né? Caminhão baú para mudar, vou para onde? E como que eu vou chamar um frete com a guerra já começada? E daí tinha outras pessoas na minha casa que queriam ir comigo também, tá? Pro campo, pro mato. E a gente sabia que nós estávamos se preparando, eu tinha feito muitos pão caseiro, para levar, e a pessoa me perguntava assim, uma jovem estava assim na minha casa, que ia com nós também, dizia assim, mas essas escovas vai dar o tempo que eu vou passar lá? Irmãos, era escova, tipo assim, eu dava uma escova para ela, que eu dizia que era aquela que ela ia usar, e guardava outras e mostrava, essa daqui também é sua. Irmãos, tinham várias escovas, e ela dizia assim, essa escova que vai dar o tempo que eu vou passar lá, escova de dente. Aí eu falava assim, vai dar assim. Aí tinha uma escova que estava quebrada, irmãos, quebrada no meio, como o cabo estava quebrada assim a parte do cabo. Não todo o cabo, tá? Como se a metade do cabo da escova, aonde pega assim, tivesse quebrado. E eu não entendi, irmão, porque é aquilo. Se o Senhor está explicando tempos para nós, tá? Mas uma escova estava quebrada pela metade. E daí quando eu pegava aqueles pães que eu dava, ela esquecia um pão, que era o pão que nós ia comer na viagem, ela esquecia. É como se nós esquecêssemos, tá? Mas era como se aquela pessoa estivesse responsável para levar aquele pão, porque eu estava levando muita coisa, e delegava assim a função para cada um, né? E daí aquele pão ficava e nós saía. Aí antes de sair, um irmão da nossa igreja, ele estava ali. Aí quando eu falava aquelas coisas, pensava e falava assim, o que nós vamos fazer agora, né? Porque a guerra começou e eu não tinha ido para o sítio antes com a minha família. Aí ele dizia, agora eu vou ter que procurar um sítio para eu ir. Porque a família dele, irmão, toda, a esposa, a filha, o filho, a sogra e o sogro e as cunhadas, toda a família daquele irmão tinha ido para o sítio como se fosse, irmãos, aparecia o número 6. Então é como se há 6 dias, um exemplo, eu não lembro se ele falou ou se eu já tinha na minha mente que era isso, não lembro, mas era como se fosse assim. Um exemplo, 6 dias antes da guerra começar, toda a família dele tinha ido. E ele não tinha ido, não quis ir ou não acreditou, não sei, mas não tinha ido. Aí ele falava assim, agora eu tenho que procurar um sítio para ir, como se a família dele tivesse ido para longe e ele tivesse que procurar um lugar perto ali, entendeu? Outro lugar para ir, porque ele não dizia, vou lá para onde é minha família. É como se ele soubesse que não dava para ir. Aí terminava esse sonho.
Mais ou menos na mesma semana eu tive outro sonho, que eu estava na minha casa, como se estivesse na minha casa, e tinham muitas pessoas para comer com nós, e eu já tinha feito comida para aquelas pessoas, já ia servir. Aí na hora de servir, chegavam muitos outros irmãos da igreja, muitas outras pessoas. E quando chegavam muitas outras pessoas para comer, eles chegavam naquela hora da comida e com muita fome para comer, certo que eu ia ter comida para dar para eles. Aí eu dizia assim, espera um pouquinho. E não falava, nem para os que já iam comer, nem para os outros, eu só dizia, espera um pouco. Aí eu não falava, eu vou fazer comida, vou preparar, vou procurar onde tem, não. Eu saía, irmão, deixava aquelas comidas ali do jeito que estava e saía nas casas dos meus vizinhos, pedindo quem tinha arroz para me emprestar. Irmãos, eu andava a minha quadra, dava a volta na minha quadra e não tinha. Aí eu chegava no lugar, tinha uma frigideira grande assim, com arroz no fogão. Aí eu dizia, você me empresta esse arroz para eu dividir para dar para os irmãos, para as pessoas? Aí ela dizia, não, esse daí só dá para nós. Aí eu voltava para casa. No que eu voltava para casa, eu olhava debaixo da cama, mas eu não tenho cama de madeira, irmãos, mas eu olhava ali, é como se eu olhasse para debaixo da cama, tinha 6 sardinhas. 2 fileirinhas de 3 sardinhas, junto assim, lá naquele lugarzinho assim, debaixo da cama. Aí eu pegava e ficava tão feliz, porque dizia assim, isso aqui já vai ajudar. Mas não tinha arroz, irmãos, daí eu voltava. E o Senhor já me deu vários sonhos. Tem uns 2 anos que o Senhor vem me dando sonhos sobre comida, sobre arroz. O Senhor me deu um outro sonho com uma fila muito grande mesmo, pessoas numa fila para ir numa frutaria em outro bairro, assim, distante do nosso, e a fila daqui do nosso bairro para aquele outro lugar. Aí quando eu entrava, o meu número era 150 e pouco. E daí eu deixava uma criança na fila como se fosse minha filha e dizia assim, fica aí que eu vou ver o tamanho da fila. Irmãos, eu não conseguia chegar no final da fila. E eu voltava para o meu lugar na hora de entrar, aquela mulher que estava na porta assim não deixava eu entrar. Aí eu dizia, mas aqui é meu lugar, que minha filha estava aqui. Aí ela não deixava entrar. Quando passavam umas pessoas, ela dizia, número 158, um exemplo, Joana. Aí eu entrava, quando ela falava assim, aí eu entrava. Irmãos, meu número na fila era 158 e eu tinha andado para ver, voltava e não conseguia ver o final da fila. E eu entrava, aí só podia pegar 2 sacos, esse saco transparente de verduras, só podia pegar 2 sacos, mas não era aquele pequenininho, um que a gente geralmente coloca batatas, coloca coisa assim um pouquinho maior, tá? E aí eu pegava aqueles 2 sacos e enchia. Irmãos, as frutas estavam tão bonitas e grandes, que 4 frutas enchia aquele saco. Pra vocês verem, tanto que aquelas frutas estavam bonitas e grandes. Aí eu enchi o primeiro saco e enchi o segundo, né? Aí o moço que estava dentro também pegando coisas também falava assim, olha, se você pegar só esses 2 sacos aí, quando você sair naquela outra porta, porque a gente entrava por um lado e saía pelo outro, você só vai ter o que você pegou e você não vai mais poder voltar. Aí eu voltava para aquele lugar e pegava mais saco e continuava enchendo daquelas coisas que eu já tinha enchido, aquelas primeiras coisas. Aí vinha no meu pensamento, se eu pegar bastante, se cada um que entrar pegar bastante, pode não sobrar para aqueles que estão lá fora. Aí assim eu saía, pegava, enchia os sacos, né? E chegava o motorista do ônibus que eu estava trabalhando, isso no começo do ano passado, irmãos. Eu estava trabalhando no ônibus da educação, como monitora. Aí chegava o moço e eu dizia, o senhor pode abrir lá atrás para eu guardar as coisas? Aí ele abria, e detalhe, no ônibus que eu trabalhava, não tinha como abrir, tipo assim, não tinha bagageiro, né? Mas ele abria lá atrás, né? Abria e eu guardava as coisas e a gente ia trabalhar. Aí terminava aquele sonho e eu fiquei assim pensando, aí o Senhor fez eu entender que, irmãos, isso é o começo do ano passado, tá? Em 2024. Nós ainda estávamos no tempo de prosperidade, mas já tinha começado a escassez. Tá? Aquelas frutas e verduras eram muito grandes, mas já tinha começado a escassez, porque as pessoas já estavam na fila, né, para pegar as coisas. Então o Senhor fez eu entender que era tempo de nós guardar. E isso que no 2023 todo, o Senhor já havia falado comigo sobre guardar comida, tá? 2023 todo. E 2024, mais ou menos em abril, um exemplo, abril para maio, foi quando eu tive esse sonho. Então o Senhor estava mostrando que já estava tempo de escassez, mas ainda estava em tempo de guardar.
E daí, esse ano, o Senhor já me deu vários e vários sonhos. No outro ano passado, o Senhor me deu um sonho, ou foi 2023, assim, você nunca mais comprou arroz e nem olhou o estoque. Aí eu fui olhar, irmãos, os arroz, já tinha uns que tava dando bichinho. Então, assim, irmãos, o Senhor mostra pra gente nos mínimos detalhes. E eu fui ali, usei aquele arroz, né, que já tava dando aqueles bichinhos pretos, tinha poucos, só tinha uns 3 bichinhos pretos naquele arroz. Aí eu tirei, lavei, usei o arroz. O Senhor me mostrou a tempo para não estragar. Então, irmãos, guarda comidas em garrafas de refrigerante, porque o arroz que eu tinha guardado já estava com uns 3 meses no pacote mesmo e já estava estragando. Então guarda em garrafas PET, irmãos. Primeiro compra, se você não tem tempo de lavar as garrafas tudo, arruma um monte de garrafa. Aonde você passar que vê garrafa, pega, lava bem lavadinho, mas antes vá no mercado e compre as coisas. Irmãos, compre as coisas, tá? Compre as coisas. Quando foi no tempo de Covid, o arroz que eu usava era R$10,80. Com poucos dias que teve a Covid, irmãos, esse arroz chegou a R$18, depois chegou a quase R$30. Com poucos dias, tá? E esse ano, no começo do ano, no Atacadão, eu comprei arroz de quase R$25. Aqui no bairro que eu moro, irmãos, o arroz chegou a quase R$40, tá? Agora, há poucos dias que o Senhor me mostrou esse sonho sobre que tinha pouco arroz para eu comprar. Irmãos, na semana antes o arroz estava R$13,50. Já tem mais ou menos uns 2 meses que o arroz tá muito barato aqui para nós, tá? No Atacadão. R$13,50. Eu comprei um fardo e mais 2 pacotes. Aí depois, quando o Senhor me deu esse sonho, fui lá, comprei mais. E detalhe, irmãos, eu não tenho dinheiro, não tenho. Aí eu orando direto para Deus mandar, orando, Deus manda um comprador para comprar minha casa, para eu ir para o sítio. Deus envia providência para eu comprar os alimentos. Irmãos, ore, busque a Deus, porque o tempo está se estreitando, a situação vai ficar feia, vai vir guerra, vai vir crise, não vai ter energia. O Senhor já me falou, em um sonho, o Senhor simplesmente disse, compra a lamparina. Ainda não tem a lamparina. Então, irmãos, faça lamparina caseira, compre muito fósforo, muito isqueiro, tenha essas coisas certas, sal, não esqueça do sal. Guarde o que for, irmãos, até biscoito dá para guardar em garrafa. Você só esbagaça ele e guarda nas garrafas. Irmãos, muita coisa dá para guardar, guarda leite. Compra fralda, compra tudo que você vê que precisa, mas ore. Se você não tem condição, assim como eu não tenho, ore, busque a Deus, chore, consagre, peça para Deus, porque a situação está estreitando. E se o Senhor, se não, Deus está mostrando, é porque Ele quer que a gente se prepare. E prepare o seu espiritual. Muitas pessoas que eu contava os sonhos, que eu conto direto, que não acreditavam a princípio, agora Deus já está mostrando o sonho para eles. Deus deu um sonho para uma amiga minha, que a guerra começava e cortava a cabeça das pessoas e todo mundo correndo para dentro das matas. Então, e ela chegava e dizia para mim que estava com fome. E eu falava assim, lembra, missionária, quando eu falei para você armazenar, guardar os alimentos? E eu levava ela e dava comida para ela. Então, irmãos, se prepare. O Senhor está voltando, mas antes do Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, nós vamos passar por guerras, tribulações, muito sofrimento. A igreja do Senhor nessa terra vai padecer junto com os outros, mas aquele que está servindo ao Senhor, Deus vai guardar, vai proteger. Então esteja preparado. Jesus te ama. Querido Deus, abençoe cada pessoa que vai ouvir, Deus, que vai ver este vídeo. Salva, liberta e transforma. Envia provisão para cada um de nós, meu Deus. Mostra para cada um o que deve fazer, para onde deve ir, meu Pai. Mostra, Deus, dá sabedoria e discernimento. Perdoa as nossas falhas. Nós nos convertemos ao Senhor verdadeiramente. Nos perdoa, Deus, e nos ajuda. Amado Espírito Santo de Deus, intercede diante de Deus, Pai, pela tua igreja eleita, amada. E ajuda a estarmos preparados, Senhor. Por favor, nos ajuda, nos perdoa, Deus. Perdoa porque nós, nossos pais,
paz. Nosso Brasil, Deus, o mundo tem pecado muito, Senhor. Perdoa o teu povo, salva, liberta e transforma, Deus. Olha para as nossas famílias, salva, meu Pai, salva e liberta. E aqueles, Deus querido, que vão morrer, mas que estejam preparados com o Senhor, que o Senhor ajude eles a se preparar, nem que seja no último momento, meu Pai, mas salva a todos. Eu clamo ao Senhor e protege nós, Deus. Não deixe os homens maus, os terroristas, Deus, olhar para nós. Em nome de Jesus, mas que nós estejamos guardados e protegidos, meu Deus. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esteja preparado, esteja preparado. Eu orando, lembrei do outro sonho, onde como as pessoas estavam sendo envenenadas. Então compre máscara, irmãos, e não aquela máscara de pano, mas aquela máscara assim que protege quando tem explosão, coisas nucleares, alguma coisa assim, porque nesse sonho os homens maus diziam assim: podem se despedir porque vocês vão morrer. A gente se despedia e eles colocavam nós de joelhos e a gente começava assim, ó, irmãos, assim, ficava assim tonto, até indo morrendo. E eu sabia ali que a gente estava naquele jeito esperando morrer, esperando a morte chegar. E quando o socorro chegava, que eles me chamavam, eu estava quase morrendo, não conseguia levantar para ser socorrida. E daí quando chegava, horas depois chegava o socorro de novo, aí eu ia com meu filho mais novo, o meu outro filho não conseguia me responder, eu não olhava ele. E daí as pessoas diziam assim: vamos. Eu dizia: eu não posso ir, meu filho não está respondendo. Aí ele dizia: não, a gente vai lá ver, mas você precisa ir, porque o Eduardo Costa falou que você tem que cantar. O Eduardo Costa mandava dizer: você tem que cantar. Aí eu ficava assim muito preocupada com meu filho, irmãos, mas eu tinha que ir, é como se eles falassem e me obrigando para ir. Aí meu filho não ia comigo. E meu filho falou que não vai para o sítio com nós, né? Esse meu filho mais velho falou que só vai quando a guerra acontecer. Se acontecer, ele vai. Então, irmãos, no sonho, Deus me fez entender que não é só com espada, com armas assim, revólver, não, irmão, arma de fogo. Vai ser com outra arma, irmão, silenciosa, que provavelmente, meus irmãos, é uma coisa assim, não sei o que, mas esse tipo de coisa assim, que solta no ar e que faz as pessoas morrerem, desse jeito, irmão, se preparem. O Senhor me mostrou o tsunami. Compre colete salva-vida muito bom, porque as pessoas morriam porque não tinha como nadar naquela água, aquela imensidão de água. Então compre colete salva-vidas e compre máscaras. Compre máscara, daquela máscara assim que é compridona assim, que eu não sei o nome dizer para vocês, mas aquela máscara que vai te proteger se tiver um gás lacrimogêneo, alguma coisa do tipo. Tá? E se prepare, irmãos, guarde comida, armazena, faça uma mochila de emergência, porque quando o Senhor me mostrou ali na guerra, no sonho, que aqueles homens não tinham as roupas, não tinham as coisas, é porque não tinham se preparado, e nós tínhamos se preparado. No outro sonho que o Senhor mostrou as crianças com fome, é porque não tinha leite para dar para eles. Então se prepare, irmãos. Aprenda na internet como criar uma mochila de emergência, como armazenar comidas em garrafas PET, como guardar água, tá? Para cada 1 litro de água, são 2 gotas de água sanitária. Vamos supor um exemplo, essa garrafa de refrigerante são 2 litros. Você coloca 2 gotas de água sanitária para cada litro, então vai ser 4 gotas. Tá? E assim, irmão, armazene muita água, muito alimento, faça o que dá para você fazer. Já estamos nos últimos momentos. O Senhor não me mostrou assim, falta um dia, um mês, não. O Senhor não me mostrou, mas tem quase 3 anos que o Senhor vem falando comigo sobre uma grande greve que vai ter e sobre muitas coisas. Se prepare, em nome de Jesus. Deus te abençoe.